TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias, mais uma semana, trazendo uma palavra direcionada de Deus ao seu coração. Quero agradecer muito as pessoas que têm assistido aqui o programa Pão da Vida, através da TVC, aqui de Petrópolis, canal 16, e, claro, né, as redes sociais, as pessoas têm assistido, têm mandado, enviado para outras pessoas, né? Então, quero agradecer você, nosso telespectador, você que tem nos assistido, nos acompanhado. Eu tenho certeza que Deus tem falado grandemente ao seu coração. Nós buscamos trazer uma palavra realmente bíblica, né? Uma mensagem bíblica e buscamos, claro, através da inspiração do Espírito Santo, né, compartilhar de forma que você possa compreender, não somente compreender, mas também aplicar na sua vida. Então, quero pedir a você que você possa continuar compartilhando a mensagem do Senhor, que você possa continuar evangelizando, porque também é uma forma de evangelizar, ajudar as pessoas. Quantas pessoas estão aí num processo de depressão, né, a síndrome do pânico, ansiedade, queridos, que é o mal do século. Né, esse mal desse ativismo, esse mal desse capitalismo, né, as pessoas trabalhando muito, sem tempo para nada, sem tempo de fazer uma reflexão. Então nós estamos vendo muitas doenças relacionadas ao campo mental, mas o nosso Deus, Ele é poderoso para nos curar, para nos restaurar, para nos abençoar. E não vai ser diferente no dia de hoje. E hoje eu quero compartilhar com vocês aqui uma palavra, né, que o Senhor falou muito ao meu coração. E eu já passei por momentos como este que eu vou estar aqui compartilhando com você, quando nós não encontramos resposta de Deus. Eu não sei se você está passando ou se você já passou momentos assim, a qual você orou, você clamou, e muitas vezes acontece talvez em momentos extremos, em momentos que nós estamos passando uma luta muito grande. E parece que Deus, Ele está distante, parece que Deus não está nos ouvindo. E nós continuamos naquele processo de choro, de tristeza, de mágoa, de ressentimento, ou seja, com o coração totalmente enfermo e buscando, claro, uma resposta de Deus e saber, Senhor, por que eu estou passando por isso? Né? O porquê que eu estou vivendo esse momento, eu não estou entendendo o porquê que eu estou vivendo esse momento. Mas tem resposta, queridos. Nós vamos encontrar resposta, porque eu trouxe aqui hoje uma pessoa bíblica, né, um profeta, que também ele passou pelo momento assim, pelo momento de uma grande crise, quando ele olha para a sociedade, ele olha para as pessoas e ele vê que estava tudo de cabeça para baixo, ou seja, estava um caos. E ele entra também numa crise, numa tristeza profunda e ele começa a buscar de Deus a solução e, no primeiro momento, parece que Deus não responde. Mas ele nos traz aqui a situação, né, do momento que eles estavam vivendo, mas também ele traz a causa, mas também ele traz a resposta. Como nós podemos passar por momentos assim, o que nós devemos fazer. E é isso que eu quero trazer para você no dia de hoje. Eu vou estar usando aqui a figura do profeta Abacuque. É um livro que muitas pessoas, né, talvez não leem,
né? Às vezes nós ficamos muito presos, né, ao Novo Testamento, mas tem grandes lições, queridos. Quando nós pegamos o Antigo Testamento, nós vamos aprender e tirar grandes lições para aplicar em nossa vida. Então, quero convidar a você mais uma vez a pegar a sua Bíblia, eu acredito que já deva estar com ela aberta, pegar o seu marca-texto, pegar o seu caderno de anotação e lembrando, queridos, que uma mensagem, nem sempre toda a mensagem vai falar com você. Ou é necessário que fale contigo, toda a mensagem. Porém, um trecho da mensagem, uma palavra, e isso vai ficar vivo no seu coração, na sua mente. E pega essa palavra, pega esse trecho, anote, faça uma reflexão, ore a Deus, se aprofunde na palavra do Senhor, porque você vai encontrar resposta, talvez pelo momento que você está vivendo. Então, anote, não deixe de anotar a palavra de Deus. Sempre falo com vocês, a Bíblia ela não é um livro para somente ser lido. A Bíblia, queridos, ela é para ser estudado. Então, quero te convidar a você estudar a palavra de Deus comigo no dia de hoje. Vamos lá. Abacuque, capítulo 1, versículo 2. Nós vamos estar lendo do versículo 2 ao versículo 4. A palavra do Senhor diz assim: Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não me salvarás. Por que mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, e o litígio se suscita. Por essa causa, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, e a justiça é torcida. Queridos, nós, logo aqui nos primeiros versículos, aqui do livro de Abacuque, nós vemos que Abacuque ele estava nessa crise, nessa angústia. Nós vemos nitidamente pela fala do profeta que ele estava passando um momento angustiado. E, queridos, quantas pessoas estão vivendo momentos assim? Estão vivendo uma situação que não estão encontrando a solução e já tem clamado a Deus e tem falado: Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, me dê uma solução, me dê uma direção, e parece que o Senhor simplesmente está calado. Eu já vivi isso na minha vida, já vivi momentos que eu clamei, orei e parece que Deus não estava me ouvindo. É interessante que essa semana eu ouvi 2 testemunhos sobre isso, pessoas que também buscaram o Senhor e parece que naquele momento Deus não trouxe a eles a resposta que eles precisavam. Mas é interessante que nós precisamos aprender que há tempo para todas as coisas. Eu sei que talvez o momento que você está vivendo hoje é um momento de uma grande aflição. Você já não está aguentando mais, a luta está muito grande. Mas a palavra de Deus afirma, queridos, que o choro ele pode durar uma noite. Uma noite é 8 horas, mas a Bíblia fala que a alegria vem pela manhã. Então nós temos ali 16 horas para estarmos alegres, para estarmos na presença do Senhor, para desfrutarmos as bênçãos de Deus. Então, queridos, eu não sei, talvez você se encontre assim chorando, amargurado, entristecido, sem direção, sem saber o que fazer, sem saber o porquê que você está passando por isso. E algumas vezes eu encontro pessoas falando assim: pastor, eu sou uma pessoa boa, eu não prejudico ninguém, e eu não sei por que eu estou passando por esse momento. Vou ser sincero com você, há situações que não há resposta. Realmente, nós não encontramos resposta, mas encontramos uma palavra de Deus para que possamos superar esse momento mal. E nós vemos aqui que a época, o país estava, queridos, passando por uma grande crise, tanto política como religiosa. As pessoas, aquelas pessoas que oravam, que buscavam, elas não estavam compreendendo por que estavam passando por tudo aquilo ali, aquela opressão, aquela
angústia, né, aquele momento de desespero, porque eles estavam sendo oprimidos por uma outra nação, e eles que eram pessoas que adoravam a Deus, eram pessoas que buscavam a presença do Senhor. Mas entenda bem, nós vamos ver aqui, né, que a situação política era essa era a situação daquele momento. Situação de angústia, situação de dor, situação de desespero. Queridos, quantas pessoas estão desesperadas? Quantas pessoas, queridos, estão desanimadas? Mas eu quero dizer uma coisa para você, em Cristo há solução. A palavra de Deus fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não sei se você sabe, eu não sei se eu já comentei, né? Eu sou também professor de judô, sou terceiro dan de judô. E por muitas vezes eu subi num pódio, né, e ganhei ali uma medalha de primeiro lugar em alguns campeonatos que eu fui. E a palavra de Deus fala que ser mais vencedor é estar acima desse primeiro lugar. Ou seja, né, no primeiro lugar, ali no pódio, né, que eu ganhei aquela medalha de ouro, ali foi um esforço meu, foi um esforço físico, né, foram técnicas, foram treinamentos, mas o que Deus nos proporciona, querido, é nos elevar para um nível maior, um nível mais alto. E é isso que o Senhor ele quer fazer com a sua vida no dia de hoje. Ele quer te fazer mais do que vencedor, ou seja, o Senhor, Ele quer te colocar sentado em meio a príncipes. O Senhor, Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar o seu cativeiro. Então, erga os seus olhos, olhe para o alto, saiba que Deus, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele está ouvindo as suas orações, os seus clamores, os seus pedidos. Então, queridos, a situação era essa. Esse povo estava passando esse momento de angústia, de dor, de tristeza, de desânimo. Não havia mais esperança. Mas qual era a causa, queridos? A causa é que aquele povo estava longe de Deus. Interessante. Essa semana nós fizemos um estudo, né, com relação de como nós podemos, né, estarmos mais próximos de Deus. Porque muitas vezes nós achamos que é suficiente somente nós nos tornarmos religiosos, ou seja, cumprimos um rito. O que seria cumprir esse rito? Não, eu vou na igreja, eu entrego o meu dízimo, eu estou ali, eu oro. Queridos, não, o Senhor ele quer ter uma intimidade com você. O Senhor ele quer estar contigo a todo tempo. Eu já falei aqui, mas eu quero repetir novamente, se você me vê falando sozinho no carro, eu não estou esquizofrênico, né? Eu não fiquei maluco, não. Queridos, eu falo com Deus todo o tempo, porque tem situações que eu vou ser sincero com você, eu não tenho respostas. Tem situações que eu me deparo na minha família, no meu dia a dia, no ministério, no meu trabalho, que eu não sei como resolver. Mas Deus, queridos, Ele tem a resposta. Ele sabe de todas as coisas. Então, muitas vezes eu estou ali no carro, eu estou comentando com Deus, Senhor, como é que eu vou resolver isso? Senhor, olha essa situação, Senhor, me dê a direção, Espírito Santo, fale comigo, eu preciso dessa direção, eu não sei o que fazer. Eu quero te dizer uma coisa, Deus sempre fala comigo. E isso chama-se intimidade. Intimidade ao ponto de você sentar num local, puxar uma cadeira vazia e falar, Jesus, senta aí que eu quero conversar contigo. É intimidade. Então, queridos, o povo ele estava longe de Deus. Muitas vezes nós achamos que somente cumprir aquela responsabilidade que é dever nosso, né, de estar na igreja, né, os compromissos com relação à igreja, se você é um líder de ministério, está ali à frente do ministério, né, os compromissos, né, de igreja, queridos, isso é a responsabilidade que cabe a cada um de nós. Isso é dever. Nós precisamos fazer isso. Por quê? Nós estamos fazendo algo para o reino, para Deus. Nós estamos, né, ali com a igreja com as portas abertas para alcançarmos novas pessoas, sim, para que elas possam também desfrutar daquilo que nós desfrutamos, para tirar aquelas pessoas, né, do lamaçal do pecado, do erro, da prostituição. Esse é o papel da igreja. Ou seja, a igreja ela é um instrumento transformador. Então, ela precisa de pessoas.
precisam de pessoas para estar ali trabalhando, para estar unindo as forças, para estar somando junto, para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possível, para que o nome do Senhor seja glorificado na vida dessas pessoas, para que elas possam também desfrutar daquilo que nós estamos desfrutando hoje, esse bem-estar, essa paz que o mundo não pode nos dar. Queridos, muitas vezes nós vemos aí pessoas buscando a paz em coisas materiais, trabalhando, viajando. Queridos, isso tudo é algo momentâneo, porque quando você coloca a sua cabeça no seu travesseiro, eu conheço muitas pessoas que choram muito, que ficam desesperadas, que sentem um vazio dentro dela. E eu quero dizer uma coisa para você, esse vazio interior, querido, somente Cristo pode completar. Somente Cristo pode saciar essa fome que muitas vezes nós temos, né? Nós compramos, nós viajamos, nós fazemos tantas coisas, mas ainda continuamos como que tivéssemos com fome, um vazio dentro de nós. Somente Cristo pode é a solução. Somente Cristo pode trazer esse preenchimento na sua vida. E o povo, queridos, eles estavam longe de Deus, seguindo a sua própria direção. E, queridos, e é isso que acontece. Quando nós não temos um padrão, quando nós não cumprimos os princípios de Deus, nós seguimos aquilo que nós achamos que é certo, nós achamos que é correto, ou que a sociedade coloca como algo bom, como algo correto. Ou seja, nós perdemos a direção de Deus, nós perdemos o padrão de Deus e as pessoas estavam assim seguindo seus próprios instintos. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Todos nós erramos, falhamos, queridos. Eu sou pastor, mas eu falho, eu erro. Porque eu sou pecador. Eu erro. Eu não vivo na prática do pecado, mas eu sou pecador. Então, entenda bem, por mais que nós buscamos as nossas próprias direções, nós podemos estar fazendo o que é mal, o que é errado. Eu lembro, logo lá no início do nosso ministério, nós ajudávamos uma família. E era uma família, né, que tinha 5, 6 filhos na época, não lembro bem. E eles passavam realmente muita privação de alimento, de roupa, de muitas coisas. E aí nós começamos a ajudar aquela família, queridos. E olha só, né? Nós ajudando e ajudávamos com roupa, sapato, mas aquela família, queridos, triste de falar, mas era uma família que os pais eram preguiçosos. E sabe o que eles faziam? Eles pegavam a roupa que nós dávamos para eles não lavavam. Simplesmente, quando estava suja, jogava fora e botava outra. E continuava pedindo roupa. E eles não queriam trabalhar, os pais não queriam trabalhar. Aí chegou um momento que eu falei, não, peraí, tem uma coisa errada. Os pais não querem trabalhar, e eles com pegando roupa, jogando fora a roupa, não queria nem lavar suas próprias roupas. E aí nós mudamos a estratégia para ajudar essa família. Eu falei, não, nós temos que buscar motivar eles, fazer eles entender que eles precisam ter emprego, que eles precisam trabalhar, e nós diminuímos a ajuda àquela família. Queridos, mas foi necessário aquilo acontecer. Porque quando nós diminuímos a ajuda, eles começaram a se movimentar e eles começaram a buscar recursos. E eu quero dizer para você uma coisa, eles montaram seu negócio, na época trabalhavam, sustentaram sua família, os filhos deles hoje, todos eles hoje são profissionais e moram em comunidade, não é porque não moram na comunidade não, moram ainda na comunidade. E são profissionais, todos eles, nenhum deles se perdeu nas drogas, no vício, na prostituição, nenhum deles, né? Todos eles trabalham, têm seu carro, têm sua casa, mas foi necessário, né, naquele momento, eu deixar de ajudar. Então, muitas vezes, né, nós com esse, dentro do nosso entendimento, nós temos que falar, não, vamos ajudar todas as pessoas, fazer tudo por todos. Sim, temos que ajudar. Se nós podemos ajudar e não ajudamos, também pecamos. A palavra nos ensina isso. Se nós podemos fazer, não fazemos, está errado, está em pecado também. Mas nós precisamos aprender, queridos, que
o Senhor, Ele precisa nos direcionar. É Cristo que precisa nos direcionar. Porque Ele vai sempre nos levar às famílias certas, Ele vai nos levar a abrir o nosso entendimento, a investir realmente naquilo que realmente você vê que está trazendo o retorno, né, que você espera, que é de vidas salvas, de vidas abençoadas. Então, o povo ele perdeu essa direção. Ele se afastou de Deus. Agora, qual é a solução? Queridos, a solução, nós vamos ler lá em Abacuque, capítulo 1, versículo 12. Abacuque, ele diz assim: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo. Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo pusestes aquele povo. Tu, ó rocha, o fundastes para servir de disciplina. Queridos, Abacuque, ele começa a interceder, ele começa a orar. E o primeiro passo, queridos, é nós dobrarmos o nosso joelho e termos um tempo com Deus, um relacionamento com Deus e falarmos com Deus. Eu vi há um tempo atrás a fala de uma pessoa que dizia que geralmente as pessoas que têm o hábito de oração, dificilmente elas ficam depressivas. Por quê? Porque ela coloca para fora. Porque ela fala com Deus, ela conversa com Deus, ela expõe sua necessidade ao Senhor. E a primeira coisa aqui que Abacuque fez, queridos, foi orar ao Senhor. É colocar diante de Deus. É expor aquela situação a Deus. E claro, né, pedir uma direção ao Senhor. Porque Deus, queridos, ele sempre vai ter uma resposta, por mais que demore, ou você acha que está demorando. Olha o que fala aqui em Abacuque, capítulo 2, versículo 1. Por-me-ei na minha torre de vigia, caminhei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Queridos, Abacuque, ele orou, mas ele colocou diante de Deus a situação que estava passando. Ele falou: Senhor, me dê uma resposta. E nós precisamos aprender a orar até que as coisas aconteçam. Interessante, sabe como é que eu observo? Quando nós paramos de orar, aquilo não é tão importante. Porque a nossa vida é assim, aquilo que é importante para nós, nós insistimos. Nós começamos a bater na porta até que abra. Mas aquilo que não tem tanta importância, nós paramos de insistir. Então, querido, se o momento que você está passando é tão ruim, se o que você está vivendo, né, você está assim vivendo uma situação tão difícil, queridos, comece a clamar, comece a bater na porta, porque a porta vai se abrir. Agora, tenha paciência. Tenha paciência. Olha o que Abacuque 2:3 diz. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espere, porque certamente virá e não tardará. Queridos, Deus não falha. Entenda bem. Deus, ele conhece a sua vida, ele conhece a sua história. Deus, ele tem o melhor para cada um de nós. Deus não é como... Às vezes nós temos uma dificuldade, né, essa comparação, né, de Deus Pai, porque às vezes as famílias estão aí desestruturadas, às vezes o pai não é presente no lar, às vezes o pai faz tudo de errado e nós muitas vezes perdemos esse referencial de pai. Mas, queridos, Deus como pai não é esse pai humano, esse pai negligente, esse pai que abandona a sua família, esse pai que deixa os filhos passando fome, esse pai que castiga, que bate, que... Não, esse não é o nosso Deus. Por isso que você precisa conhecer Deus. Você precisa se aprofundar na palavra de Deus. E você vai ver que Deus maravilhoso, que Pai maravilhoso é o nosso Deus. Quantas bênçãos Ele tem reservada para você. Segundo alguns estudiosos, diz que a Bíblia são 32 mil promessas para cada um de nós. E às vezes nós não conseguimos viver 1000, nem 100 promessas. Então, queridos, comece a buscar, comece a conhecer. Entenda, Deus, ele não falha, ele também não demora. Às vezes nós falamos, mas está demorando tanto. Não, queridos.
O milagre está sendo produzido. As coisas estão acontecendo ao nosso favor. Eu iniciei aqui falando, né, que 2 pessoas me contou suas experiências, falando que orou e parece que nada estava acontecendo. Realmente, não aconteceu naquele momento que ela esperava. Porque nós muitas vezes somos o quê? Imediatistas. Nós queremos para ontem. Queridos, isso não existe. Nós precisamos entender, queridos, que você precisa colocar o bolo, né, dentro de um forno e aguardar. Existe um tempo para crescer, um tempo para que ele possa ficar ali moreno, né? Há um tempo, queridos, há um tempo. Porque se você tira aquele bolo antes do tempo, porque você está muito faminto, o que vai acontecer? Você vai matar a sua fome, mas vai te dar dor de barriga. Aquilo ali vai te trazer algo ruim para você. E quando, queridos, até mesmo aquilo que é bênção, aquilo que é bom, aquilo que é benefício, mas se ele vier antes do tempo, você pode ter certeza que aquilo vai te trazer um transtorno. É como você pega seu filho, né, e ele sem uma habilitação, ele sem aprender a dirigir o carro, você pega e compra um carro e dá para ele. Qual o resultado? O que vai acontecer? Ele, claro, vai gerar um acidente. Ele pode ir a uma fatalidade, pode levar pessoas a fatalidades. Então, queridos, há tempo para todas as coisas. Então, não desiste, continue orando, aprenda a esperar o tempo de Deus. E, claro, esse é o primordial, tenha fé. Olha o que Abacuque, no capítulo 2, versículo 4, diz: Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Queridos, o justo vive pela fé. Queridos, se você tem fé, se você crê no sobrenatural de Deus, você pode ter certeza absoluta que Deus vai manifestar o poder dele sobre a sua vida. Qual é o tempo? Não sei. Vai demorar muito? Talvez. Ou talvez não. Mas entenda, o Senhor, ele está produzindo um milagre na sua vida. Então levante a cabeça. Se levante da postura que você se encontra. Talvez você está prostrado, você está caído, você está em cima de uma cama. Querido, levante, dê a volta por cima, Deus é contigo. Busca o Senhor, abra o coração, busca uma igreja que fale a verdade perto de você. Nos visite, nós estamos aqui no Retiro, aqui em Petrópolis, né, na rua Doutora Hermogênia Silva 95, temos culto aos domingos às 18 horas. Venha nos procurar, venha participar aqui de um culto conosco, venha receber um abraço da igreja, venha receber o meu abraço, venha conversar comigo. Eu tenho certeza que o Senhor, ele tem algo fantástico para você. O Senhor, ele quer abençoar a sua vida. E eu quero concluir com a trajetória, né? A trajetória dessa mensagem, ela se conclui em Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Queridos, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis, continua louvando, glorificando a Deus. Exalte o nome do Senhor. Traz Deus para habitar no seu coração, na sua família, na sua casa, porque Ele quer mudar a sua história. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer, ó Deus, a milhares de pessoas que estão nos assistindo. Ó Deus, na cidade de Petrópolis, nas cidades, ó Deus, a qual a TVC tem alcançado, Senhor Deus, através das redes sociais. E eu tenho certeza, Deus, que são milhares de vidas, ó Deus, que têm sido abençoadas com esse programa. Então, Pai, que só venha trazer a cura, Senhor Deus, que só venha restaurar, Senhor Deus, que só venha libertar aquelas pessoas, ó Deus, que estão passando por um momento de depressão, por um momento, ó Deus, que elas acreditam que estão sem saída, mas eu creio, Jesus, que o Senhor está ao lado dessas pessoas, e eu creio no milagre, e eu profetizo a bênção sobre a vida delas, Senhor. É o que eu te peço, abençoa, Pai,
em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos encerrando o programa Pão da Vida, voltando na próxima semana. Peço a você, compartilhe esse programa e que Deus abençoe. Tenha uma semana de excelência. Um grande abraço. TVC, a TV do Correio da Manhã.